Por mais de 4 bilhões e meio de anos, a Terra foi destruída, incendiada, dividida e devastada. Estes eventos fenomenais que esculpiram nosso planeta através de uma série de cataclismos devastadores. Nossos ancestrais pensavam que os vulcões fossem portas para o inferno. Pensamos que sabemos mais, mas nós ainda vivemos em um mundo conduzido pelas forças da natureza, que não podemos controlar e que estão indiferentes às nossas necessidades. Esperamos que a terra embaixo de nossos pés esteja firme, mas esta é uma decepção. Vivemos em um planeta inquieto. Estamos apenas começando a entender este incrível poder que pode criar montanhas, formar continentes, abrir e fechar os mares. Estamos aprendendo mais o tempo todo sobre as forças que regem a nossa Terra e como viver com elas, mas pode ser tarde demais. A trégua geológica entre nós e o nosso inquieto planeta pode estar chegando ao fim. Pompeia, Itália. Uma pacífica cidade romana foi devastada por incêndios piroclásticos vindos do Monte Vesúvio, um vulcão que estava adormecido até que repentinamente explodiu. 20 mil pessoas viviam em Pompeia. Muito poucas escaparam da mortalha vulcânica. Dois mil anos mais tarde, as pessoas de Montserrat, uma pequena ilha caribenha, enfrentaram a mesma ameaça. Em junho de 1995, o vulcão Soufrière explodiu de forma maléfica. Ele esteve inativo por 400 anos. Dezenove pessoas morreram e metade da ilha é inabitável. Onde um dia havia uma floresta verde, há devastação total, um deserto de cinzas. Os cientistas ao redor do mundo estão tentando prevenir um desastre ainda maior. What we're looking at here is the Soufrière Hills volcano. And basically what it is this big scooped valley. And part of this valley is what we call English's Crater. And that's that big amphitheatre. Sitting within the amphitheatre is the present active dome. And basically what happens is that the magma is pushed up from below, and it comes out, it's exceptionally viscous, and it just fills up and up and up, forming this big dome structure. It's exceptionally hot, very unstable, and these blocks that are overhanging is what usually falls off, generates the rock avalanches, and then the pyroclastic flows. Mark Davis não pode só assistir na segurança de seu helicóptero. Ele deve chegar o mais perto possível do fluxo. É incrivelmente perigoso. A qualquer momento e sem aviso, o vulcão pode entrar em erupção novamente, e ele não terá chance de escapar. We're quite close to the dome here. You can feel the heat coming off it. So it's not really a place we want to hang around. The cracks have opened up 6 centimeters in 3 days. So we'll have to keep an eye on them. A pyroclastic flow is essentially like a snow avalanche. The only difference being that it's around about 800 degrees C. It contains big, huge blocks within it, sometimes the size of houses. It contains lots of poisonous gases, and all of that will travel at around about a speed of 80 meters per second in some cases, sometimes a heck of a lot faster. So you can outrun it, you can outdrive it, and in some cases the only thing that can get you out fast enough is a helicopter. Essentially, if you get caught in a pyroclastic flow, you really don't know whether you get crushed, whether you suffocate, whether you burn to death first, and frankly, I wouldn't want to know myself.
Era assim que Montserrat costumava ser antes da catástrofe. Um paraíso de 13 quilômetros com colinas verdes e minúsculas fazendas que se estendiam perto da montanha. As cidades estão cheias de memórias do passado colonial. Agora tudo isso acabou. Algumas vezes caem como granizo por um dia. O calor pode ser sentido a quilômetros de distância. O cheiro do enxofre queimando enche o ar. O sol está apagado e metade do céu durante o dia se torna escuro como a noite. Não há nada que possa ser feito além de procurar abrigo. Plymouth, a capital, era como Pompeia, um porto próspero, centro da vida da ilha. Ela também caiu no caminho do fluxo piroclástico. Como tinham sido avisadas, as pessoas foram capazes de escapar, mas lentamente sua cidade está desaparecendo sob os fluxos e as cinzas implacáveis. O vulcão pode ficar quieto por séculos, até que a pressão do seu interior se torne alta demais, e ele estoure. O que as pessoas em Montserrat querem saber é se ele irá explodir novamente e se vai parar. A maior esperança dos cientistas é monitorar os terremotos que eles sabem que abalam a montanha antes de uma erupção. 24 horas por dia, eles escutam e observam. This is the operation center for the Volcano Observatory. It's monitoring the whole of the volcano. It's an early warning system, if you like. We have points all around the volcano, and so if the ground's moving, then the information that those machines gather out on the volcano is sent back here, and it's recorded on these pens. So it's a visual way of determining how much motion is occurring. When the drum and the needle on the drum and the pen is going back and forth, the bigger the earthquake, the more violent that pen will move. E maiores são as chances de uma erupção violenta, mas a técnica é só uma boa adivinhação, não é infalível. Desconfiando da ciência para salvá-los das forças da natureza, a população diminui diariamente, pois cada vez mais as pessoas fogem para a segurança das ilhas vizinhas. Aqueles que não podem deixar esticam a precária existência em acampamentos improvisados. Famílias são divididas, os jovens não veem futuro, os mais velhos só conseguem se lembrar do passado. Uma a cada 10 pessoas vive perto de um vulcão ativo. Muitos escolheram estes locais porque o solo vulcânico é fértil e produtivo. Mas o povo de Montserrat será capaz de voltar aos seus campos e o antigo modo de vida? Ou isso está perdido como em Pompeia? O povo e os políticos gostariam de ter respostas claras, mas os cientistas sabem que isso é impossível. Ninguém pode dizer o que um vulcão vai fazer. If the eruption stops tomorrow, the dome is still up on top of the volcano. It's still unstable, and it'll still retain its heat, and it might stay like that for 5 years after the eruption finishes. Or it might cool down exceptionally quickly, and within 1 year, people could move back. We don't really know. O desastre de Montserrat foi causado por algo que aconteceu há mais de 4 bilhões de anos atrás, quando a crosta da Terra se quebrou em gigantescas seções, formando as placas tectônicas. Elas vagaram sem cessar ao redor do globo como carros de trombada gigantes, juntando-se e separando-se, carregando com elas todos os continentes e oceanos. A crosta que se forma em lagos de lava se comporta como essas placas. Existem 9 enormes, muitas com milhares de quilômetros de largura, e é nas suas fronteiras que as catástrofes ocorrem. Montserrat se localiza na fronteira do Caribe e das placas norte-americanas, onde os vulcões entram em erupção e os terremotos fazem estremecer. Quando elas se chocam, novas paisagens são criadas, oceanos mudam-se e montanhas elevam-se do céu.
Há 50 milhões de anos atrás, as placas asiáticas e indiana estavam prestes a se chocar. Separadas por um oceano que estava morrendo, elas colidiram com uma força fantástica. Não podendo arrebentar, a Terra só teve uma maneira de se movimentar, para cima. Esta é a cadeia de montanhas mais alta do mundo, o Himalaia. Esta área inteira foi elevada do nível do mar mais de 8 quilômetros para cima em menos de 30 milhões de anos. Como os cientistas sabem das evidências nas rochas? There's dramatic evidence for this uplift right in the face of Everest in Lhotse. The famous yellow band that you can see cutting across is actually a marine limestone. It was formed in the bottom of the ocean. Assim, há 50 milhões de anos atrás, o topo destas montanhas estava embaixo do mar. É difícil de acreditar. We have similar evidence from Tibet, where we find things like this, ammonite fossils of marine creatures at now more than 4,000 meters above sea level. Certainly these tell us that plate tectonics supplies enough force to lift things from the bottom of the ocean all the way to here, the top of the world. Este é o único lugar onde duas placas continentais estão colidindo em tal escala. E as montanhas ainda estão crescendo como um resultado do aperto tectônico. Até mesmo o Everest ainda está se esticando em direção ao céu. I can't quite feel it just standing here on a piece of Himalayan rock, but my research and the research of the University of Colorado team setting up a network of global positioning system stations all over Nepal, they're telling us that the Earth that I'm standing on is actually moving up at about 10 millimeters a year and is moving to the north at an even faster rate than that, maybe 15 millimeters a year. The reason why we can measure this is because of these fantastic receivers. They use 4 satellites up in the sky above me to solve a simple triangulation problem, but they're so accurate that they can give me something like 1 millimeter of accuracy in the horizontal and more like 5 millimeters in the vertical. That way I can come back year after year. We can see that this point drilled into this rock that's attached somehow to the root of these mountains and the continental plate that they're stuck to is moving. Existe uma outra maneira na qual Beck e seus colegas podem descobrir como o Himalaia está crescendo. Eles encontraram uma área no contraforte, 16 metros ao sul dos picos mais altos, que cresce mais rápido do que as montanhas. As pistas da elevação foram encontradas nos rios de correnteza rápida, que passam por estes vales. You can think of this river in 2 different ways. One is that this land is still and the river's cutting down. The other way, and I think a better way to think about it, is that the river is staying at sort of a constant position with respect to the sea, way off in the Bay of Bengal, and the earth around it is rising up. So in order for the river to stay in one place, it needs to cut down, like a knife, through butter. Mas em alguns lugares, o rio não pode cortar rápido o suficiente para manter seu equilíbrio natural. Aqui a terra cresce mais rápido do que o rio desgasta, e um passo gigante é formado, criando-se corredeiras e cachoeiras. We're looking for places where the river is a lot steeper than its average gradient anywhere along a stretch. Those steeper places are corresponding to places where the uplift is quick, so quick that the river can't keep up. This will give us clues about places to come back and do more intensive GPS research to try to pin down the uplift rate. Parece que esta área continua a crescer mais rápido do que os picos altos. Um dia este leito de rio estará mais alto do que o Everest. Taking data in this way is dangerous, but with a little bit of care, it's definitely worth the good information that we get about the Earth.
Esta informação é vital para as centenas de milhões de pessoas que vivem na área de perigo próximo do Himalaia. Terremotos são comuns. 30 mil pessoas foram mortas só no último século. Esta área esteve quieta por 700 anos e um grande terremoto é esperado. A monitoração de Rebecca Bendix demonstra que a convergência da Índia e da China de 5 centímetros ao ano está estabelecendo uma pressão imensa, que deve com certeza ser liberada. A estação de GPS alimentada por energia solar enviará de volta informações 24 horas por dia, esperando que forneça um aviso antecipado. The crux of the matter is that we need to know how that total convergence is partitioned over the fault. If all 60 millimeters of convergence has to be accommodated in one place, on one fault, on this one narrow line, then the earthquakes we have there are going to be big and they're going to happen often. But if instead all of that strain is accommodated on several different faults, something like an accordion, then each fault can only be expected to fail less frequently and less violently. Terremotos são horrivelmente destrutivos para a vida humana, mas para os cientistas eles têm sua utilização. As ondas sísmicas são como sonares. Escutando conforme eles passam pela Terra, uma foto de um lugar nunca visto pode ser montada. Primeiro, as ondas correm atrás da crosta, a pele na superfície da Terra. Em alguns lugares, apenas 6,5 quilômetros nos separam do calor intolerável da capa e o interior da Terra. A temperatura está próxima dos 3.000 graus. É tão intensa que as rochas são parcialmente liquefeitas. 4.800 quilômetros abaixo, o centro, a temperatura alcança os inimagináveis 7.000 graus, mantido pelo rápido apodrecimento de elementos radioativos. É o último reator nuclear, a máquina que conduz o planeta. A refrigeração surge por gigantescas correntes de transmissão na capa. É este aumento de temperatura com o magma quente que forçam as placas tectônicas a se dispersarem. Até pouco tempo atrás, os cientistas nunca tinham visitado o lugar onde esta dispersão ocorreu. Estava escondida sob as ondas. Mas agora até mesmo os mais profundos estão abandonando os segredos. Alvin, o primeiro submergível marinho do mundo, encabeçou o caminho para este terreno inexplorado. Uma das primeiras regiões visitadas foi a elevação do Pacífico Leste, parte da área de dispersão chamada de elevação do meio oceano. Eles esperavam encontrar evidências da Terra para o trabalho. O que eles na verdade descobriram estava além da imaginação. A partir deste trabalho pioneiro, os cientistas do mundo todo agora são capazes de estudar o extraordinário sistema geológico a 6,5 km abaixo dos nossos pés. Lindsay Parson encabeça a equipe do Centro Oceanográfico de Southampton. These are really some of the most amazing images that I think we have of the ocean floor. They're taken from about 3,000 meters down. They're in some of the deepest parts of the ocean floor. And we're here looking at hydrothermal systems where bottom water of the sea is being sucked into the ocean floor, is being heated from the heat engine inside the Earth, and is being delivered out into the ocean floor again once it's dissolved and leached out minerals and chemical compounds from the rock itself, which is why the smokers, as we call them, are black and densely colored here. A pressão é imensa, tem 0,03 toneladas por metro cúbico. A água é superaquecida em mais de 700 graus. É altamente ácida, cheia de sulfeto de hidrogênio e metais pesados. O volume equivalente aos oceanos do mundo é escoado através de sistema de respiração a cada 30 milhões de anos. Amostras provam que o fundo do mar aliado às mudanças de pressão são os mais jovens da Terra, renascendo continuamente.
mas uma surpresa ainda maior nos espera. Até mesmo neste terreno duro, a vida acontece. Os defumadores negros estão no oásis de água quente em volta dos quais espécies familiares, camarões, moluscos enormes e mexilhões, desenvolvem-se ao lado das formas mais bizarras, minhocas com quase 2 metros de comprimento e peixes estranhos. The majority of the life forms here depend not on light to maintain their existence. They absorb and fix chemicals from the hydrothermal vents to keep them alive. They are chemosynthetic communities rather than photosynthetic communities. Longe do sol e do ar, estas criaturas têm se desenvolvido em um ambiente autocontaminado, separado do resto da biosfera. Elas procuram sobreviver às convulsões geológicas sem fim que assolam o mundo acima delas. Talvez um dia, depois que já não estivermos mais aqui, elas herdem a Terra. Aqui os cientistas também podem observar o extraordinário processo do leito marinho se criando. The hydrothermal systems lie along the mid-ocean ridge. The mid-ocean ridge is the line along which the tectonic plates move apart from one another, allowing hot molten rock from the interior of the Earth to well up and to form new ocean floor, the youngest part of the world as we know it. O meio do oceano é a fábrica da crosta da Terra. Magma liquefeito novo emerge sem fim para forçar a lava antiga fria a liberar o topo. Lava suficiente é criada a cada ano para enterrar Nova York com 30 metros de lava. E esta pressão implacável é como uma cunha entre os limites das placas, conduzindo-as e seus continentes a uma jornada sem paradas. Mapeamentos preciosos do fundo do mar são agora possíveis e cruciais para entender o sistema em grande escala. Através de sistemas de monitoração cuidadosos, os cientistas podem calcular com que velocidade o fundo do mar está se espalhando e as placas se movendo. Um sonar trenó é rebocado pelo leito do oceano. Fotos instantâneas individuais são processadas pelo computador e uma fotomontagem é criada. Esta informação é transformada em mapas tridimensionais. O que surge é que o fundo do mar está cheio de grandes vales e trincheiras profundas. E aqui está a maior e mais alta cadeia de montanhas vulcânicas da Terra. 64 mil quilômetros de extensão, algumas vezes com 8 metros de altura, e estendendo ao redor do globo como uma linha sem fim. A pesquisa oceanográfica é difícil e cara, mas existe um país que deve ter sido especialmente projetado como um laboratório geológico. O lugar onde o meio do Atlântico se torna exposto à Terra, a Islândia. A Terra aqui está se separando. A brecha mostra exatamente onde as placas que transportam a América e a Europa estão sendo forçadas a se afastar uma da outra cerca de 2,5 centímetros por ano. E a Islândia está no meio. A Terra está continuamente se remodelando através de erupções e brechas. A lava que flui forma diques verticais e leitos horizontais, como os que foram feitos no fundo do oceano. Geysers e piscinas de lama são evidências do calor e da pressão bem abaixo da superfície, continuamente buscando uma maneira de escapar. As geleiras avançam e uma nova era glacial parece estar se aproximando. Gelo e fogo são uma mistura mortal. Em 1996, parte de meio do oceano entrou em erupção sob a tampa de gelo.
Ele rapidamente derreteu e, através de 90 metros de gelo, formou um profundo desfiladeiro. A água derretida desceu para encher um lago subglacial até que ele transbordasse. Na inundação catastrófica que se seguiu, 51 quilômetros quadrados de terra foram encobertos. Desta vez, o dano foi apenas nas estradas e pontes, mas na Islândia a terra é sempre ameaçadora. Em 1975, as erupções vulcânicas de Krofla começaram. Durante 9 anos, 36 quilômetros quadrados de basalto foram lançados, em alguns lugares alargando a terra em si cerca de 8,5 metros. Em 1973, a cidade de Heimaey quase foi esmagada quando o vulcão da região acordou após 5.000 anos adormecido. 5 meses depois, a lava e as cinzas destruíram 300 casas, transformaram o porto e acrescentaram quase 2,5 quilômetros quadrados de novas terras. Viver em um laboratório pode ser difícil. Mas se a nova terra continuar a ser produzida na fábrica da crosta ao longo dos topos, por que o mundo em si não está constantemente se expandindo? A razão é a supressão. O gigante processo de reciclagem tem acontecido desde que o mundo começou e é o que causa muitos vulcões e terremotos. Zonas de supressão são os cemitérios dos velhos e densos fundos de oceano, onde ele colide com a crosta continental mais leve e é forçado a afundar. Ele puxa o resto da placa para ele para ser derretida nos fornos ferozes do interior da Terra. As placas não morrem pacificamente, elas vão com uma explosão. O antigo fundo do mar carrega água para a capa que se mistura com o magma. Quando a pressão não pode mais ser contida, ela explode. É um dos mais impressionantes eventos da natureza, uma erupção vulcânica. A maior parte dos vulcões do mundo estão em zonas de supressão, mas existem exceções. Kilauea está na Ilha Grande do Havaí, parte de uma cadeia de ilhas no meio do Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros de distância de qualquer zona de supressão. Mas a cadeia inteira é completamente formada por vulcões, cujos rios de fogo empurram e fizeram borbulhar as temperaturas a 2.000 graus. O que fornece o calor para todo este transbordamento, se não são as placas tectônicas se chocando? Os vulcanólogos têm uma explicação. The lava that's flowing and spattering behind me is a surface manifestation of a thermal anomaly or a hotspot that's deep within the earth beneath my feet. Where we are now on Kilauea volcano on the big island of Hawaii is at the southeast end of a 6,000 kilometer long chain of sea mounds and volcanic islands that have formed as the Pacific plate has moved north and westward over the last 80 billion years or so at a rate of around 9 or 10 centimeters per year. So as the plate moves over this hot spot, you burn through the lithosphere, forming a volcanic island, and then the plate moves on and a new island forms further to the southeast. O ponto quente fez de Kilauea a montanha mais alta do mundo, cerca de 9.000 metros a partir de sua base do fundo do mar, mais alta que o Everest. É também uma das mais estudadas, mas os cientistas não podem sempre esperar que a lava chegue até eles. Eles têm que colhê-la como ela sai da crosta. Cal, às vezes, vai pescar com uma vara em um lago vermelho quente.
E algumas vezes ele tem que chegar ainda mais perto. É extremamente perigoso. A qualquer momento a lava pode jorrar para fora inesperadamente, deixando Carl sem ter para onde correr. Behind me is a perched lava pond that's being fed from a vent off to my left. You can see that there's lava spattering and overflowing on its edges. I'm going to attempt to scoop a sample of molten lava, hopefully with a hammer, so I won't have to use a long cable to throw it in. And it'll be extremely hot. We have to worry about gases and we have to worry about breakouts near the edge of the pond. So we'll see how it goes. Carl está arriscando a sua vida, mas se não for assim, os cientistas não saberão como prever erupções e os vulcões continuarão a ser uma ameaça incontrolável. Okay, we'll take this sample back to the USGS Observatory and we'll prepare it for chemical analysis. The chemistry of Hawaiian basalt is unique compared to volcanic deposits near subduction zones or near mid-ocean ridges, and that will be reflected in the chemistry that we see. More importantly, we're looking at very subtle variations in chemistry that can be correlated with the eruptive history of this volcano, so it will allow us to predict what may happen next. No alto do Maui, a próxima ilha da cadeia, os cientistas da NASA estão se preparando para longas noites de trabalho na estação de colocação de satélites a laser. Eles estão se preparando para disparar um raio laser em um satélite que está orbitando a Terra. A informação que obtiverem dirá a eles, em centímetros, com que velocidade a ilha e a placa do Pacífico na qual ela repousa estão se movendo ao longo do oceano. O disparo tem que ser preciso e eles têm que estar certos que nenhum avião vai estar passando. O raio laser poderia cegar qualquer piloto. 227 azimuth, 18 degrees L, this is Starlet. Culminations at 74 degrees, we're rotating clockwise. Okay, you'll be clear to fire. We're at 21 going down. O raio laser brilha e salta de volta identificando sua localização. 22 anos de cálculos confirmam que Maui e a placa do Pacífico estão se movendo para o noroeste a uma taxa de 6,35 centímetros por ano. Incrivelmente rápido. Esta é a prova absoluta de que a superfície do nosso planeta está em constante movimento. Teorias tectônicas dizem que os vulcões da cadeia havaiana se tornaram progressivamente mais velhos e sofreram mais erosão quanto mais eles se afastaram do ponto quente. E eles fizeram isso. Um dia, os incêndios devastadores de Kilauea serão tão silenciosos e frios quanto estes cones mortos. Mas o herdeiro de todos eles já está acordando. Conforme uma ilha morre, uma nova é formada. The hotspot is currently moving or manifesting itself at Loihi, which is a submarine seamound to the south of the big island of Hawaii and still more than 3,000 feet beneath the surface of the ocean. Maybe another 100,000 years before we see Loihi surface. Ao mesmo tempo, o ponto quente está causando a destruição de um outro lugar. A pressão contínua da entrada de magma de baixo está formando esta grande rachadura que se estende de um lado a outro da ilha. São mais de 2.400 metros de profundidade e ela se divide em 15 centímetros por ano. Finalmente, o lado todo da montanha vai se partir e desmoronar no mar. Ele vai mandar uma onda gigante precipitar-se para a borda do Pacífico, para alcançar a costa oeste da América em poucas horas, causando uma destruição massiva. Não podemos prever ou prevenir estas catástrofes. A frágil trégua entre o homem e a terra está sendo quebrada todo o tempo.
Terremotos são uma manifestação feroz do poder das placas tectônicas na Terra. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram mortas por eles apenas neste século. Muitos terremotos ocorrem ao longo das linhas das falhas, onde as placas se chocam, mas os cientistas não podem nos dizer quando esta terrível destruição está para acontecer. Eles só podem nos dizer por quê. You can't have an earthquake without a fault. And I'm standing right now on what is perhaps the most famous fault in the world, the San Andreas Fault, that extends from Mexico down south, way up to Oregon in the north. This is one of the few places in the world where you can stand with one foot on one tectonic plate and one on another. In other words, this ground here is attached to New York and Iceland. The ground here is attached to Hawaii and Japan. Falhas são locais de grande perigo, mas também são válvulas geologicamente seguras. The fault is the place where two plates slide past each other. If the fault slides smoothly, you don't get earthquakes, but if the fault gets stuck, inevitably you get earthquakes. Nesta parte da falha, as placas estão estagnadas. Elas deveriam se mover 5 centímetros por ano. O último terremoto aconteceu há 100 anos. E a falha está armazenando a energia não liberada. Quanto mais as placas ficam estagnadas ao mesmo tempo, maior será o tremor. Mais ao norte, as placas estão deslizando suavemente. A evidência é clara da maneira como esta cerca se torceu. We're on the San Andreas Fault south of San Francisco, and this is an interesting part of the fault zone because the 1906 earthquake ruptured through this field here across the road and stopped about here. But this fence was built after the earthquake. In other words, the fault has been sliding ever since then. So one of the interesting things about this is what's going on here exactly. And you can see here there are cracks in the road. These have grown since I was last here, all over the road here. And I have a machine in the field and I am absolutely dying to see what it says. Let's go have a look. What we have in the field here is a creep meter. A creep meter measures creep on the fault, the creep that's caused the offset of this fence. It consists of a rod that is attached firmly to that side of the fault, passes through the fault into the box here. Inside the box is a computer that's been measuring things. Now, I have to be rather careful because sometimes there are snakes here. Oh, not this time. Good. What's left are black widows and ants. All right. So here is a computer that's been measuring for a year. It records the movement of the fault every minute to about 1/1000th of an inch. So let's download the data and have a look. Ah, there we are. Well, it looks as though we've had about 7 millimeters of creep, like this site usually has. But the interesting thing is it's all limited to a very short period of time. If you look here, you can see the fault has been locked for most of the year, but suddenly, in the middle of September, it takes off, and it slips about 5 millimeters in the space of a couple of hours, and it continues to slip in the next few days. In other words, a whole year's budget of slip occurs within the space of a few days. That might not seem much, 5 millimeters, but it's affecting a long section of the fault, maybe 5 miles long, involving millions of tons of rock. Now, it really doesn't matter here. This is a nice sort of field, there aren't any people. But further north, this creep process and the things that are happening beneath the earth are far more sinister. São Francisco é o lar de 2,5 milhões de pessoas e está localizada na falha Hayward. Em seus 200 anos de história foi atingida por 3 terremotos assassinos. Os cientistas sabem que o deslizamento na falha começou a diminuir, um sinal de aviso. Mas quando vai atacar? Em 1989, 67 pessoas morreram em um terremoto em Loma Prieta, parte de São Francisco. Ninguém pôde prever que estava chegando. Earthquakes are an inevitable consequence of the movement of plates. We cannot stop
plate motions, and therefore we cannot stop earthquakes. But we can begin to live with them. And the first thing we must learn to do is to build our cities better. Conforme a população mundial cresce, cresce o perigo. Existe atualmente mais de 100 de cidades ao redor do mundo com a população acima de 2 milhões de pessoas. E mais da metade delas estão nas margens das placas ou locais onde os terremotos já atacaram. Los Angeles é o mais vulnerável de todos os lugares na linha da falha da costa oeste. Esta extensão de estrada mostra o porquê. Ela não está apenas sobre o San Andreas, mas aqui a falha está sendo forçada a fazer uma dobra. Onde isso acontece, as rochas ficam comprimidas com muita força. Elas não podem ir para os lados, por isso vão para cima. O movimento torce as rochas, as dobra, as inclina e esmaga, falhando e distorcendo a terra. Muitas falhas nunca vêm à superfície, embora os cientistas saibam que estão lá. Conhecidas como falhas cegas, elas são provavelmente as mais perigosas de todas. You come down the hills here until you hit the plains, the flat area where 11 million people live, and across there, far behind, the tall buildings of downtown LA, we think there's a fault right there, right underneath the center of LA. Às 4h24 da manhã de 17 de janeiro de 1994, o subúrbio de North Freed foi sacudido em suas fundações. Uma falha cega fraturou 17 quilômetros, causando alguns dos mais intensos abalos já registrados. A aceleração do solo excedeu a gravidade, derrubando edifícios, móveis e pessoas. 61 morreram, 9.000 ficaram feridos. Edifícios, estradas e pontes foram destruídas. Os danos chegaram a 20 bilhões de dólares e depois os abalos duraram dias. There are two things an earthquake can do. When it goes, like Northridge did, seismic waves are spread all over the basin. There's big ripples shaking all the buildings. Everyone feels it. But there are certain locations where the shaking is much worse. And that occurs through a process of seismic waves that are reflected from the mountains. It's exaggerated where the sediments are concentrated in the basin here, because the basin is completely flat, and it's flat because it's washed in there from the mountains by water, so we have saturated sediments. Quando a combinação de areia e água é abalada, como em terremoto, ela vira líquido por 5 minutos depois dos abalos, fazendo com que edifícios altos desestabilizem-se e caiam. Isso é chamado de liquefação e apresenta um perigo enorme e imprevisível. E existe uma outra armadilha geológica esperando para aparecer. As montanhas San Gabriel se estendem da falha de San Andreas até a bacia de Los Angeles. Como os terremotos racham e estremecem as falhas, nas quais elas estão localizadas em direção da cidade. Aqui a falha é rosa e a montanha é amarela. É assim que elas oscilam tão longe. Em um futuro geológico distante, elas vão cobrir completamente a cidade. Como é este futuro geológico? Que pistas estão escondidas nas montanhas, desertos e mares? O lapso de tempo humano é tão curto que é difícil de entender que seremos destruídos por forças que existem há milhões de anos. É difícil de compreender que a marcha da Terra não pode ser detida. We've been very lucky because modern society has actually developed at a time when very little has been happening geologically. So we've been in a period of geological quiescence. Now this isn't going to last. We know that there are going to be major global catastrophes occurring in the future, gigantic tsunami, big volcanic eruptions, more impact events. And on that basis, we know that we're all living on this planet simply by geological consent. Asteroides são uma ameaça muito real. Eles estiveram atingindo a Terra desde o começo de sua jornada através do espaço e do tempo. Sabe-se que 200 rochas espaciais grandes
o suficiente para causar a devastação global, estão cruzando a órbita da Terra e podem existir muitas outras. Em 1996, uma não nos atingiu por 480 mil quilômetros, uma distância astronômica mínima. Os registros geológicos mostram que impactos trazem catástrofes e devastações que exterminaram muitas espécies. Uma colisão direta poderia extinguir a nós, como aconteceu com os dinossauros. A destruição por um impacto pode parecer uma preocupação remota e existem ameaças mais imediatas. O gelo é crucial para ajudar a manter o clima temperado da Terra, suficiente para preservar a vida. Mas ao redor do mundo, a temperatura está aumentando e o gelo está derretendo. Se isso continuar acontecendo, o nível do mar vai aumentar. Um aumento de 38 centímetros poderia ser o sinal de uma catástrofe para os países e cidades mais baixas. Major sea level rise in itself may be catastrophic for the planet, but actually there are unexpected effects as well, and that is that rising sea levels may trigger volcanic eruptions. We know this because we've been looking at the relationship between changing sea levels and volcanic eruptions in the Ice Age, when we had changes of 100 or 200 meters in sea level over a few tens of thousands of years. O novo trabalho de Maguire no Etna parece mostrar que quanto mais rápido o nível do mar aumenta ou diminui, mais violentamente o vulcão tende a explodir. When sea levels rise around coastal volcanoes such as Etna, they have a rather interesting effect. If you imagine the volcano sitting on a plate with Etna here, if you then load the other half of the plate by sea level change of 100 meters or so, it has the effect of bending it. And what that does is set up tensional stresses within the volcano, and any magma sitting there will burst its way out in the form of an explosive eruption. Nos tempos modernos, realmente não experimentamos o terror verdadeiro de uma catástrofe vulcânica. Se a teoria de Bill Maguire está correta, tal evento poderia acelerar uma nova era glacial, porque a natureza pode ser uma faca de dois gumes. Elevar o nível do mar pode fazer com que os vulcões entrem em erupção, lancem escombros e enxofre na atmosfera. Isso vai acabar com o calor do Sol e a Terra irá resfriar. Isso fará com que o gelo se forme novamente, congelando os oceanos. Assim, o nível do mar vai cair mais uma vez. E esta queda repentina pode disparar mais atividade vulcânica, lançando mais material na atmosfera, fazendo com que a Terra esfrie ainda mais, sendo acompanhada da escuridão e do gelo e um longo inverno. Em alguns lugares, o futuro já chegou. The small mining town of Colemanskop, abandoned just a few decades ago, is already being invaded by the sand dunes. Eventually, it'll be entirely covered. If we turn our back for one moment, the geological cycle of erosion and deposition will take over. O professor Rampino sabe por seu trabalho no deserto da Namíbia que a dança tectônica vai terminar. Os cientistas podem discutir por um período, mais adiante eles vão olhar e ter visões mais claras. The sand in this dry riverbed in Namibia is part of an endless cycle of erosion and deposition. The sand is carried downstream by rivers to the coast and picked up by ocean currents, moved along the Namibian shore to form the long beaches of Namibia. Some of the sand is blown inland to form dunes. The sands can be consolidated into sandstone and then be eroded again to form new sands, part of a cycle from granite to sands to sandstone and back to sand again. On a human timescale, not much happens, but on a geological timescale, all that we have done and all that we have made will be destroyed. Assim, no final, a Terra não tem futuro. Através dos milênios que estão por vir, os continentes se separarão e se moverão como placas continuando seus movimentos.
Os rios vão mudar seus cursos. Os oceanos ficarão vazios e encherão. As montanhas sofrerão erosão e crescerão novamente. Mas o nosso Sol está envelhecendo. Em 5 bilhões de anos ele vai perder a sua energia. Com o aumento da gravidade vai perder a sua força. A temperatura vai aumentar para 100 milhões de graus. Ele vai se expandir de forma incontrolável. A atmosfera vai evaporar conforme a Terra se tornar cinzas carbonizadas. Então o Sol vai cessar toda a fusão nuclear e morrerá. Este será o fim do nosso planeta fantástico.